Cuidados com o medidor. Eu sempre gosto de repetir. Todas as aulas que eu falo de um medidor, eu falo dos cuidados, porque pode danificar o aparelho. Evitar queda, obviamente, tá? São componentes sensíveis. Uma queda pode danificar o aparelho. Tá? Na hora da medição, muito cuidado em não encostar as mãos na ponta de prova, porque se fores medir uma tensão da rede, 240 volts, né, já imaginou. Se colocar um dedinho numa ponta e na outra ponta, receberá aquela tensão. Então, nunca coloque o dedo na parte metálica da ponta de prova. Bom, se for o caso que é indispensável, coloca só em um, porque no outro lado não vai fechar o circuito. Se colocar, por exemplo, vai medir uma pilha, uma bateria, não tem muito como segurar, pode segurar somente um lado. No outro lado, não. Aí não tem problema, que não vai interferir na medição. Tá? Outro detalhe, a posição da chave é que determina o quanto ele pode medir. Se eu tenho uma posição de 250 volts, eu não posso colocar mais que 250 volts naquela posição. Tá? Se eu colocar mais, eu queimo o meu aparelho. Tá? Então, nunca colocar uma tensão acima daquele valor que você está marcado na chave. Então, depois a gente vai ver o procedimento e evita que queime o aparelho. Agora, formador, eu não sei qual a tensão que eu vou medir. Se não sabe o valor, coloca pelo menos na posição máxima, que geralmente é 1000. Dificilmente vai ter ali em algum lugar mais de 1000 volts. Tá? A não ser circuitos que gerem alta tensão. Tá? Existe micro-ondas, existem aparelhos que realmente eles elevam a tensão. Então, nesse caso, tenham cuidado, tá? Mas, normalmente, a posição 1000 resolve o problema em 95% dos casos. Medição contínua tem polaridade, tá? A corrente alternada, nós já estudamos, ela não tem polaridade. Tanto faz a ponta de prova. A corrente contínua tem polaridade. Ah, formador, mas se eu inverter? Bom, se eu inverter as pontas, o mais lá no menos e o menos no mais, a minha tensão que vai ficar negativa. Quando aparecer um menos no ecrã, no display, um menos 2 volts, significa que eu inverti a polaridade da tensão contínua. É só isso que vai acontecer. Nesse caso, só acontece isso, não há problema nenhum também. E quando não estiver usando, eu peço sempre para deixar desligado. Tá? Para economizar a energia da bateria, né? É bom deixar sempre em posição desligada. Aqui outro exemplo. Ó. Nesse caso aqui, ele fica desligado aqui nesse botão. Para eu usar esse maniplo, eu tenho que apertar o botão. Aqui tem um off aqui para desligar. Esse aqui também tem uma posição de desligado. Esse pequenininho aqui, ele é muito bonzinho, porque ele é todo automático, as posições são automáticas. Tu podes observar que aqui não tem valores. Eu coloco em DCV contínuo, eu não preciso escolher posição. Ele mesmo automaticamente vai detectar o valor da tensão e vai adaptar. É muito bom. E ele tem um auto power off, ou seja, ele desliga sozinho. Se a gente esquecer ele ali, ele vai sozinho e desliga. É muito bonzinho, ele é pequenininho, ó, você vê a mão aqui, é bom para a gente levar para tudo que é lugar. Ele mede frequência, ó, mede resistência, tensão alternada, tensão contínua. É bem legal. Resolve praticamente tudo que a gente precisa. Só não mede corrente aqui. Mas corrente também eu quase não uso.